Muito bem, são 8 horas em Campos, nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho de 2020, recebendo neste programa o presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, o Dr. Márcio Sidney, e o Edilberto Pellegrini, que é diretor da Faculdade de Medicina de Campos. Arnaldo, voltamos. O Dr. Márcio já está conectado aqui com áudio e vídeo no sistema que montamos, né? Dr. Márcio, está ouvindo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ouvindo normalmente. Perfeito, obrigado. Então agora eu vou colocar o retorno para vocês, o Arnaldo, e aí agora você segue nesse bate-papo, né, conforme você já havia começado. Estou te ouvindo bem, está perfeito, tudo ok. Vamos lá. Ficou muito falhado no primeiro bloco, por favor. Ok. Mas como eu dizia, só para esclarecer novamente, eu estou aqui no meu refúgio, no meu isolamento social, apenas 20 quilômetros de Campos. O sinal geralmente é muito falho, é muito ruim. O sinal geralmente é muito ruim. E o sinal de internet é muito ruim e o som sai meio cortado. Mas voltando ao que eu estava esclarecendo, em complemento ao que o doutor Gilberto estava falando, diferentemente dos 4 primeiros anos da faculdade, os alunos do internato, que estão gerando maior polêmica, porque esses que ficaram definidos voltar, ainda assim, ao livre-arbítrio de voltar ou não, aqueles que se sentirem seguros, mas só eles é que ficaram definidos voltar, porque os outros 4 primeiros anos não precisam retornar agora, na medida que estão tendo aula à distância de grande parte das disciplinas, hoje chamadas de componente curricular, a partir de suas casas, em ambiente interativo com os professores. Mas esse seria a polêmica. De qualquer forma, nós estamos fazendo o quê? A volta dos alunos seja feita, tem que voltar, dos internatos, seja feita da forma mais segura possível. Agora há pouco, o doutor Gilberto estava falando, ontem nós decidimos oferecer a máscara N95 para todos os alunos, para todas as condições, até para lhes dar mais segurança, ainda que isso aumente bastante o custo, que seja uma forma até de competir com os ambientes de maior necessidade, que é a área de assistência, mas atualmente o mercado está fornecendo melhor esse material, está tendo uma produção maior, à medida que a demanda também está aumentando, e a gente decidiu ontem complementar o kit com essa máscara N95, que é de maior segurança. O Gilberto tinha falado antes, que até ontem tinha decidido pela cirúrgica, naqueles ambientes que há menos risco de contágio, a gente resolveu generalizar e fazer a N95 para todos os casos. Normalmente a gente faria esse retorno dos alunos nessa quarta-feira, amanhã. Estou ouvindo bem? Estou ouvindo bem? Estou sendo bem ouvido? Sim, eu estou tentando aqui a conexão para jogar o retorno para o Arnaldo lá, que não está conseguindo ouvir bem. Se eu puder falar no telefone sem o fone também, ficaria legal. Mas, Arnaldo... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas e vou falar com o doutor Edilberto, e você repassa para o Dr. Márcio, então, quando for a pergunta dele, e a gente vai seguindo. Sim. E eu vou ouvindo pela Folha FM, vou pegar um retorno aqui. Beleza. Edilberto, vamos falar então, a gente está falando de um momento de pandemia, né? Uma Sim. questão mundial, uma questão que a ciência ainda trabalha muito para se chegar a uma cura, se chegar a uma vacina, enfim, é algo que a gente espera muito. Que eu queria ouvir de você com relação ao conhecimento, com relação ao estudo da medicina. Como está se preparando para esse mundo pós-pandemia? Porque nós vamos viver um mundo novo, né? A gente não deve voltar, deve vir um novo normal, que é como está se tratando muito com relação a isso. Como que a faculdade está se preparando para esse novo normal? Na verdade, isso acabou sendo um grande desafio para nós, porque as nossas atividades que fazíamos por TICs, né, eram bastante tímidas, e a gente conseguiu, então, refazer nossa programação, toda a nossa grade de currículo lá, passando para a gravação das aulas. E aí nós criamos um sistema que foi uma gravação das aulas, disponibilizado numa plataforma Moodle para os alunos. Eles têm acesso a essa plataforma a hora que eles quiserem, assistem às aulas quantas vezes querem, e aí temos um dia, que é o horário normal da aula, daquela disciplina, onde então o professor ao vivo faz um chamado fórum tira dúvidas com eles, detalhando alguns questionamentos que eles possam.
essa realidade que a gente está vivendo hoje, possivelmente ela vai se manter em alguma parte, não completamente, porque não se consegue ensinar uma pessoa a palpar um fígado, a auscultar um coração, através de uma mídia eletrônica. Você precisa estar na beira do leito, você precisa estar junto do paciente, além do que a criação da empatia, que é a relação com o paciente. Isso também você pode passar conceitos, mas isso você só vai adquirir no dia a dia com os pacientes. Então, mudanças haverão, com certeza. Mas no curso de medicina, a presença física nos campos de prática de aprendizado e o relacionamento interhumano, isso não vai ser possível a gente alterar, e graças a Deus não será. Certo, mas aí para um primeiro momento, agora que vai retomar, né, já está prevista essa retomada, pelo menos no internato, quais vão ser as principais medidas que precisam ser adotadas? Com relação ao retorno do internato, não serão todos os campos de práticas que retornarão, a gente vai retornar aqueles que podem retornar. Nós temos, além da dificuldade que já foi relatada de termos campos de prática que não foram abertos, nós temos alguns professores que fazem parte de grupo de risco. E esses professores não retornarão às suas atividades até se sentirem seguros para tal, ou até a pandemia estar controlada. Então, esse retorno vai ser gradativo, vai ser com limitação de presença de professores e alunos. Então, se nós tínhamos um ambiente de prática antes, no ambulatório, um professor e 4, 5 alunos, agora a gente vai ter um professor e 2, 3 alunos. Então, a gente vai diluir essa presença dos alunos junto do campo de prática. E nós já estamos nos preocupando com o retorno às aulas presenciais, quando isso for permitido, quando isso for equacionado. E também esse retorno não será de forma, abre-se a porta da faculdade e volta-se os nossos 850 alunos. Claro que não. A gente está imaginando que nós vamos ter que manter os cuidados de álcool gel, lavar mãos, distanciamento. Então, nós já estamos analisando a necessidade de dividir as turmas para você ter um espaço de separação entre elas, como fazer isso. Então, metade da turma vai ficar assistindo uma aula, a outra metade vai estar numa outra atividade, como a gente vai proceder isso. Todos esses cuidados que serão obrigatórios no retorno, a gente já está equacionando. Não só nós, todas as instituições de ensino já estão se preocupando com isso, até com medição de temperatura, com checagem disso mais de uma vez por dia, orientando os alunos que, se porventura sintam algum tipo de sintomatologia respiratória, não venham para a faculdade, fiquem em casa até ter o seu diagnóstico fechado. Então, todo esse processo de readaptação, isso a gente vai ter que concorrer, como a maioria das escolas vão ter que fazer. Está sem som, Arnaldo. Agora é o seu áudio aí que cortou, Arnaldo. Hoje tá bacana. O problema, mas aqui o problema foi fácil de resolver. Ah, tá. Beleza. Estava aqui, ó, tava o computador e a cadeira. Ah, bom. Não era sinal. Edilberto, Doutor Márcio, consegue me ouvir? Eu gostaria de acrescentar que a gente criou um grupo de médicos, professores médicos, que está, além de orientando os alunos com relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, também ensinando condutas de como agir frente aos casos, caso haja, caso surjam, tanto em relação a cuidado pessoal, como cuidado do paciente. Então, estamos tendo uma dupla forma de aprendizado no contato com o paciente, possível paciente com Covid. Na medida que ele está sendo orientado por esse grupo de professores médicos a se protegerem do contágio, mas também de como manipular o tratamento como médicos desses pacientes. Uma vez que até a intenção do próprio Ministério da Saúde e do MEC fazer com que essa força de trabalho adicional em algum momento possa ser utilizada caso seja demandada numa proliferação maior do número de casos. Então, eles têm que estar preparados, inclusive, no aprendizado ao manejo e ao tratamento e acompanhamento desses pacientes. Seja demandado Esse delay aí é o delay do áudio dele lá, Arnaldo. Você precisa... É o delay dele que está entrando no seu microfone aí. Pode falar, Arnaldo. Opa, eu queria ouvir a opinião dos dois como médicos, começando com o Dr. Gilberto, com relação ao enfrentamento à pandemia de maneira geral, tanto aqui em Campos, como a política pública adotada pelo Estado e também nas diretrizes do governo federal, do Ministério da Saúde. Como que vocês têm acompanhado esses desdobramentos em relação a essa pandemia?
Eu particularmente só lamento que não haja um discurso uníssono das autoridades governamentais com relação às condutas, porque acredito eu que a população fique muito perdida em saber qual é a melhor opção a tomar, já que você tem discursos conflitantes. Então, isso na minha análise, acho que é o pior. E isso talvez reflita nessa dificuldade que parece ser horizontal em todo o Brasil, de as pessoas fazerem isolamento, ou seja, a estrutura de manter-se em casa acaba ocorrendo em torno de 50%, no máximo 55%, por conta desse entendimento. Além disso, a gente sabe que existe uma premência de algumas pessoas no seu sustento. Isso também é uma coisa que acaba que deve levar a uma ansiedade muito grande da pessoa voltar ao trabalho. Então, assim, existe uma dificuldade, talvez, do entendimento disso. Eu acho que algumas medidas foram tomadas para tentar minimizar esse sofrimento com uma população mais carente, foram adotadas. Acredito da dificuldade que isso tenha, né? É muito difícil você, de uma hora para outra, você suprir 40 milhões de pessoas, de alguma maneira, é uma quantidade muito grande de pessoas, porém, o que mais me chama a atenção é essa dicotomia de informações que isso leva a uma confusão muito grande na população geral. A nosso ver, Márcio seguiu falando, a nosso ver, algumas situações que dificultam bastante o controle da epidemia aqui no Brasil. Para começar, nosso país tem as dimensões de um continente, né? E para piorar ainda mais essa situação da questão geográfica, existe uma grande heterogeneidade, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista social, né, relacionado às diferentes regiões do nosso país. Isso daí, fora as dificuldades naturais que o nosso governo tem enfrentado, até por misturar o momento em que o país todo deveria estar irmanado na luta contra a pandemia, está se misturando com um monte de situações de política partidária e outras do gênero, mas, independente disso, as dificuldades naturais do nosso país são flagrantes em relação à Europa continental, por exemplo, até porque os países da Europa, além dessa questão do privilégio da questão social e cultural, de grande homogeneidade, são países da dimensão dos nossos menores estados, dos nossos estados de tamanho médio. Então, são fatores que naturalmente já contribuem para ter um controle menos efetivo da pandemia aqui. Mas, de qualquer forma, a questão cultural, a questão social, a diversidade, tanto cultural como social, do nosso país, de região para região, certamente tem sido uma das causas da dificuldade de controle. Mesmo cidades como São Paulo, está na ponta da ciência no país, mas a heterogeneidade também social e cultural lá é muito grande, haja vista a grande migração interna que acontece naquela região do país. Então, essa situação acho que é a principal que hoje está influenciando o resultado do tratamento, do acompanhamento e do controle da pandemia aqui no Brasil. E acho que ainda vai dificultar muito por isso. É claro que acentuada pela postura do nosso governante, também de forma bem heterogênea, variando de estado para estado, de cidade para cidade. Não existe uma política de Estado para o controle da epidemia. Na verdade, existe política de governo, muitas vezes diferenciada pela questão político-partidária, que é muito grave. Antecipou-se a eleição presidencial em plena pandemia e com toda a força, com toda a energia de se fazer disputa pelos cargos eletivos, 2 anos antes, ou 1 ano antes, alguns meses, no caso da eleição desse ano. Em plena pandemia, o que está se vendo no resto do mundo, seja na Ásia, seja na Europa inteira, é a união da população em torno das medidas preconizadas pelas autoridades de saúde, assim como em sintonia perfeita com os governantes e as autoridades sanitárias. É exatamente o contrário do que está acontecendo aqui. O que para a gente é uma perspectiva muito sombria em relação ao futuro do controle da pandemia. Eu estou muito assustado exatamente por isso. Muito embora seja uma doença que o mundo inteiro ainda tem um monte de incerteza em relação ao tratamento, em relação ao controle, mas apenas a certeza, ou pelo menos a maior certeza, de que o isolamento social ainda é a melhor medida de se controlar, de se tratar, mas existem muitas incertezas em relação à objetividade do tratamento, vacina, medicamentos antivirais, que podem estar surgindo, mas de resto, o que pode ser feito, que o mundo inteiro está fazendo, o
Brasil está andando quase na contramão por causa dos fatores que eu falei, sociais, culturais e ações de governo e não do Estado. O Brasil está andando quase na contramão por causa dos fatores que eu falei, sociais, culturais e ações de governo e não de Estado. Eu vou aproveitar que são dois médicos que estão aqui junto com a gente e vou fazer uma pergunta com relação, também virou a politização em relação a isso, que é o uso da hidroxicloroquina. Qual a opinião de vocês? Isso é realmente uma normativa que deve vir de cima para baixo? Há um entendimento científico em relação a isso? Ou cabe ao médico, né, na ponta, decidir qual é o medicamento a ser usado ou não? Doutor Gilberto, primeiro, por favor. Eu preconizo sempre que as atitudes terapêuticas devam ser aquelas que tenham a ciência como um parâmetro de uso. Critiquei muito no passado recente, quando se usou a fosfetiesterase no combate ao câncer, houve um movimento público para que fosse a liberdade de usar. Eu critiquei muito na época e venho de novo agora dizendo que se você tem uma droga que tenha comprovadamente ação, tudo bem. Agora, se ela não tem comprovadamente ação, ela não deve ser usada. Independente se tem efeito colateral, todas as drogas têm efeitos colaterais. Não se trata disso. Se trata de você fazer uso de uma medicação que não tenha comprovação científica para tal. E aí, de novo, indo também ao que o professor Márcio falou e o que eu tinha falado antes, essa dicotomia de informações leva a uma confusão da população geral muito grande. Então, a quem eu devo seguir? Entendeu? A quem eu devo atender? Exige, além disso, uma facilidade de compra, que é uma outra coisa que talvez só ocorra em países menos desenvolvidos, de você comprar um medicamento sem uma receita médica, como qualquer. Então, num país com um sistema de saúde mais rígido, vamos dizer assim, você não compraria cloroquina na farmácia como você compra aqui e não fazeria uso. Então, eu acho que a ciência é que deve seguir a retidão dessas condutas o tempo todo. E não o achismo do que possa fazer uso, porque senão você passa para a época do curandeirismo. E aí a gente pega o nosso diploma de 6 anos de faculdade e rasga. Então, por que não precisa tê-lo? Para que a gente estuda tanta bioquímica, biofísica, farmacologia, interações das drogas com o organismo? Para que tudo isso se depois você vai usar uma droga do achismo de que ela funcione ou não? A medicação... Doutor Márcio, por favor. Eu também concordo com o doutor Gilberto, no sentido de que a ciência... Eu também concordo que... As ciências devem determinar essa ou aquela medicação para o controle, para o tratamento da patologia. No caso da hidroxicloroquina, é uma polêmica grande. Existe em medicina um termo que a gente usa, chama de tratamento empírico. Científicos que devem determinar essa ou aquela medicação para o controle, para o tratamento da patologia. No caso da hidroxicloroquina, tem sido uma polêmica grande. Existe em medicina um termo que a gente usa, chama de tratamento empírico. Eu acho que num certo momento fizeram a utilização da hidroxicloroquina de forma empírica no tratamento da Covid. Talvez até uma forma de desespero de se encontrar alguém na forma empírica. Alguns casos, comprovados da França, e alguns outros que não estão usando. O Canadá, por exemplo, não definiu a hidroxicloroquina como modelo. Alguns outros países da Europa também não. Mas aqui, talvez pelo fato do presidente usar isso daí como uma bandeira também de cunho político, até para poder dar valor ao que ele chamou de gripezinha, essa dúvida e essa polêmica se acirrou no seio da população, motivada inclusive por aquelas questões do tipo de população que nós temos, do tipo de país que nós somos. Mas eu também acho que a forma mais correta é aquela em que haja evidências científicas. Eu não abro mão de que haja a comprovação científica como meio, como é em todas as patologias, né? em que existe uma medicação definida por evidências científicas para ser preconizada para o uso do tratamento. Essa questão do negacionismo, né? A gente tem vivido muito isso. Vacinas são colocadas em xeque, remédios colocados em xeque. Para você trabalhar com isso com a população, será que a gente vai ter que viver um momento de, digamos,
nem seria uma catetização das pessoas, né? Mas enfim, catequização, melhor dizendo. Mas qual será o próximo passo da humanidade, na opinião de vocês como médicos, como pessoas que acreditam na ciência? Esse negacionismo todo, para onde vai levar nosso país de maneira geral? Na verdade, eu acho que quanto mais a gente insistir na educação e saúde, melhor a gente vai ter resultados. O processo hoje de comunicação interhumana com a internet, o acesso às redes sociais, a facilidade com que as pessoas têm de expor as suas opiniões, leva naturalmente a isso. Eu acho que esse momento de todo mundo ter voz leva a essa confusão, a cada um expressar o que pensa de uma forma que antes era feita na sua comunidade, no seu grupo familiar, na sua rua, na sua vila, né? No seu trabalho apenas, e hoje não. E, além disso, às vezes, fica com isso também aquela necessidade de se expor, de aparecer, de ter uma necessidade de ter uma presença visual, já que não é física, mas visual, numa rede de comunicação. Acho que vai combater isso e sempre combaterá a educação e saúde, levar às pessoas a informação de que uma vacina, seja ela para uma poliomielite, seja ela para um HPV, seja ela, e se estou torcendo para que em breve haja uma vacina para o Covid, essa é a solução para o problema, e não fazer uso de outros meios ou de novo, outros curandeirismo para achar que vai tratar, que vai resolver o problema. Educação e saúde, eu acho que é a resposta para a sua pergunta, Arnaldo. Questões estão intimamente ligadas, né, ao melhor aporte sanitário de uma população tem muito a ver com a forma como é educada, né? O futuro, provavelmente, Arnaldo, deverá apontar para a população, como em todas as outras pandemias virais que houve ao longo da história da humanidade, deverá apontar em pouco tempo por um tratamento mais objetivo. Certamente os estudos pelo mundo inteiro estão sendo feitos com intensidade, e uma vacina deverá surgir, ou um soro em que já se aplique no paciente o anticorpo produzido em laboratório, ou ainda mesmo um antiviral. Eu, até me aposentar, trabalhei com AIDS durante muitos anos, e durante muito tempo a AIDS, também uma virose, uma doença viral, era uma doença que tinha uma sentença de morte uma vez cometendo um paciente. E hoje em dia os pacientes com AIDS praticamente estão todos curados, né? Eles usam antivirais, estão praticamente, até onde eu trabalhei até poucos meses atrás, 90% deles estavam com a carga de vírus detectável. Eu acredito que com o coronavírus, no futuro muito próximo, isso poderá acontecer também, porque certamente a ciência vai encontrar o tratamento, como ele falou, pode ser um soro, uma vacina, ou até um antiviral específico para o coronavírus, e controlar essa pandemia é a nossa forte expectativa. Mas, certamente, enquanto isso não acontece, a qualidade cultural e social do nosso povo vai depender, pela diversidade, né, da nossa cultura e da nossa sociedade, vai depender muito de políticas de Estado voltadas especificamente para esse fim, que seja uma política única, independente da diversidade que a gente tem social e cultural do nosso país. Certo. Tem um comentário aqui, só para a gente concluir esse bloco, tem um comentário do André Vargas aqui nas redes sociais, e a gente falou muito disso no primeiro bloco, mas eu queria voltar só para ficar um esclarecimento com relação a isso. Falando sobre questão de mensalidades da Faculdade de Medicina. Tem algum tipo de desconto? Já está consolidado algum tipo de desconto durante esse período de pandemia? Teve algum tipo de desconto? Vai ter? E se sim, qual é o desconto? O doutor Edilberto chegou a falar sobre isso um pouquinho no primeiro bloco, não chegou? Falei. Vou falar um pouco. Eu falei do desconto que foi dado de 6,5%, que foi um desconto inicial que foi feito em cima de economias de contas de luz, de água, papelaria, dos custos diários por conta da ausência da presença da ausência dos alunos no dia a dia. E depois a própria fundação fez um estudo a mais, o professor Márcio Cini vai concluir. Fizemos um ajuste também no pagamento dos professores necessários para manter a instituição. Tivemos uma inadimplência muito grande nos meses que se seguiram ao isolamento social.
de 47%, depois 49%, se eu não me engano, o Márcio Cid pode me corrigir se eu estiver errado, de inadimplência, o que levou à necessidade de ajustes. E mesmo assim, a instituição, a fundação, conseguiu fazer um reajuste na mensalidade passível dentro da realidade que a gente está vivendo. Vou passar a palavra para o professor Márcio, porque como presidente da fundação é ele que gerencia essa parte. Na verdade, é preciso ficar bem explicado de como que é o modelo do controle financeiro da Fundação sobre a Faculdade de Medicina de Campos e o Hospital Escola Alvim, na medida em que a gente obedece à legislação fundacional. Por força de lei, a cada mês de outubro, novembro, a Fundação é obrigada a traçar realizar as instituições para o ano seguinte. E em relação à Faculdade de Medicina de Campos, é claro que o orçamento contém não só a parte pessoal, como a parte de funcionamento. Vale ressaltar que, por estarmos subordinados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o orçamento da instituição é submetido à aprovação do Ministério Público, e uma vez feita essa aprovação junto ao Ministério Público, tira desse orçamento das receitas o valor da mensalidade dos alunos. Por ser uma fundação, aproximadamente 20 a 25% das receitas totais da instituição devem ser revertidas em forma de mensalidade. E os alunos pagantes restantes é que se responsabilizam pelo custeio tanto da parte de recursos humanos como dos custos de funcionamento da instituição, que envolve materiais, custo de energia, custo de somente o poder social. A gente conseguiu repassar no primeiro momento, 6,5% do que foi diminuído, do que se encontrou em contas diminuídas os valores de custo de funcionamento. Com esses itens. 6,5% no primeiro mês. Por outro lado, a gente ficou aguardando o posicionamento do Ministério da Economia e do Trabalho com relação à parte de recursos humanos, que em qualquer instituição no Brasil, em qualquer companhia, em qualquer empresa, representa praticamente 50% ou mais dos custos da instituição. Aqui na nossa Faculdade de Medicina, pelo fato de, basicamente, o custo com docente não ser pequeno, representa a área de recursos humanos de 53% a 57% dos custos mensais da instituição. Então, nós aguardamos quais seriam as medidas que o Ministério da Economia e do Trabalho aprovaria ou determinaria em forma de medida provisória e que pudéssemos aplicar à prática, para só então, depois de deduzir dos valores contidos no nosso orçamento, calcular o percentual que poderíamos repassar para as mensalidades. Por isso, no primeiro momento, o mais fácil foi fazer a diminuição dos custos no sentido de funcionamento, né, dos custos de funcionamento, como eu falei, água, luz, telefone, internet, papéis e materiais escolares. No segundo momento, e vai ser a partir desse mês agora, fazer o desconto da diminuição de custos com o pessoal, na medida que nós implementamos as medidas que o Ministério do Trabalho ofereceu transitoriamente para aqueles profissionais que estariam sem atividade nenhuma por força de isolamento. Essa conta que nós estamos fazendo agora, e que fique bem claro, totalmente feito em cima do orçamento. Uma outra questão que precisa ficar clara, que diferentemente das universidades públicas, nós não recebemos nenhum subsídio que não seja retornado de forma equivalente, do ponto de vista financeiro. Então, como eu lhes falei, as fundações estão desobrigadas de pagar a previdência, e é exatamente esse valor que nós damos em gratuidade em aproximadamente 170 alunos a cada mês. E o que se arrecada dos alunos pagantes é exatamente com esse dinheiro que nós custeamos as necessidades operacionais gerais da instituição. No primeiro momento, como o professor Gilberto já falou, nós decidiu o desconto de 6,5%, foi na mensalidade de maio, e nessa agora de junho, a gente, depois de fazer algumas reuniões com a Associação de Alunos, com o diretório acadêmico Luiz Sobral, diretório dos alunos, e mais o PROCON e o Ministério Público, nós, através também de planilha de custos, estamos vendo os cálculos a se incidirem de desconto agora na mensalidade de julho, e eles certamente acontecerão. Simultaneamente a essas reuniões,
a gente teve a LERJ, colocou também um decreto de que haverá para instituições com natureza social da fundação e da faculdade um desconto de 15% da mensalidade. Certamente isso acontecerá nesse mês de junho, mas fica claro que no primeiro momento o que a gente pôde fazer, até porque já tinha os cálculos baseados na nossa planilha de curso, era tão somente a retração dos cursos com funcionamento. Somente a retração dos cursos com funcionamento. Bom, são 8h30. Arnaldo, podemos fazer um intervalo então? Sim, vamos ao intervalo. Perfeito, são 8h30. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição. O papo hoje é com o doutor Edilberto Pellegrini, que é o diretor da Faculdade de Medicina de Campos, e também com o presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes. Próximo bloco a gente pode abordar aí, né, assunto com destaque para o Álvaro Alvim também, como está lá um panorama do hospital. Houve aqui durante a semana passada e durante os últimos quase que 2 meses, alguns especialistas que nós ouvimos da área de infectologia e dessa área de intensivismo, falando sobre essa questão do hospital de campanha, que agora chega parece que vai chegando a um fim aí trágico. O IABAS declarou que não teria nenhum compromisso com esse hospital. Não entendi, até porque não deu tempo para acessar a matéria, então não vou comentar aqui, mas a princípio não estaria nos planos ou no compromisso deles, uma coisa muito complicada que a gente precisa ler primeiro. E aí a gente fala sobre a possibilidade de usar os hospitais filantrópicos de Campos que são contratualizados pela prefeitura, se não poderiam ser utilizados, equipados devidamente pelo Estado para essa questão, né, Arnaldo, de socorro aí a essa crise da pandemia do coronavírus. Então, a gente volta a falar sobre isso, próximo bloco, 8h32 aqui na Folha FM.